Após notícia veiculada, inclusive também pelo nosso canal, em que parlamentares iriam se reunir para apresentar um texto alternativo ou substitutivo à reforma da Previdência, tanto o presidente da Comissão Especial quanto o relator fugiram de polêmicas dizendo que não é bem assim, que não é um atrito contra o governo e sim manter o texto base do governo, só que com a apresentação das 15 emendas constitucionais propostas, inclusive pelos mesmos parlamentares. Tudo isso em prol de uma aprovação de forma mais fácil da própria proposta da reforma da Previdência. É uma questão de técnica legislativa, não há nada de novo. É natural apresentar um substitutivo, é muito natural, ocorre muitas vezes. Eu tenho a atribuição de relator, de ouvir, construir o melhor projeto possível e apresentar um substitutivo. Mas os deputados têm autonomia para apresentar também outras propostas, inclusive emendas, que provavelmente muitas eu irei acatar. Próxima década. Não é um novo projeto, é a síntese do projeto do governo com todas as emendas que serão apresentadas pelos deputados, mantendo duas premissas. A premissa de não alterar o cronograma e a premissa de garantir um impacto fiscal na ordem de R$1 trilhão. Portanto, os deputados, a Câmara, assumem protagonismo e reafirmam o seu compromisso com a reforma da Previdência. E bom, gente, tanto o presidente da Comissão Especial quanto o relator disseram que não estão divergindo do governo. Realmente não muda totalmente, não deve mudar totalmente a reforma enviada pelo governo, mas também não é a mesma. Ou seja, é a mesma proposta, é a base da proposta do texto enviado pelo governo, porém com essas 15 emendas constitucionais. Ou seja, que provavelmente muda muita coisa e desperta a curiosidade, principalmente da grande massa, quais são os pontos, né? Essas emendas constitucionais serão direcionadas a quais pontos da reforma da Previdência, já que tem muitas classes trabalhistas, repito, que serão sacrificadas. Porém, essa é uma notícia, né, que, como eu disse, levanta a curiosidade da população, porém temos mais uma notícia negativa, tanto no texto oficial enviado pelo governo, quanto agora nessa proposta, nesse texto alternativo ou substitutivo enviado pelo parlamento, em que, por exemplo, se manterá a economia de R$1 trilhão. Ou seja, para se manter essa economia, provavelmente muitas classes trabalhistas, do jeito em que está a proposta, continuarão sendo sacrificadas e atingidas com a possível aprovação da reforma da Previdência. Porém, já se veicula que terá mudanças sim em alguns pontos, principalmente nos mais polêmicos da reforma da Previdência, como eu já disse no vídeo anterior, tanto no BPC e também na aposentadoria rural, eu disse que deveriam incluir a capitalização. Ainda não se veiculou sobre a capitalização, porém se veiculou sobre os professores, né, que está sendo a grande polêmica, inclusive não só na reforma da Previdência, como no país. Tivemos manifestações, volto a repetir, no dia 15 de maio, pelos cortes de verbas destinados à própria educação, aos próprios profissionais da área, que acaba sacrificando mais ainda, né, a estrutura de trabalho, que já não é lá aquelas coisas. O próprio presidente critica bastante os jovens, como estão se formando, que não é suficiente apenas o colégio, e sim ter que buscar N informações para conseguir um emprego, ou seja, assim acarretando o problema da educação, indo acarretar o problema também no desemprego, pois muitos jovens, após sair das escolas, não têm o estudo necessário para garantir um emprego bom, um bom início no trabalho, na sua carteira de trabalho, sendo assim um problema escancarado pelo próprio presidente na educação. Ou seja, esses cortes de verbas acabam sacrificando ainda mais, prejudicando ainda mais esses profissionais da área a exercerem de forma exemplar o seu trabalho, profissionais de grande importância, né, que mexem com a educação, que, volto a repetir, é um dos pilares que sustenta qualquer país no mundo, ao lado da economia e da saúde. E, por exemplo, agora estão também citando que deve haver mudanças nesse texto alternativo, o substitutivo, proposto pelos parlamentares, no caso dos professores, que, repito para vocês, a proposta para os professores é de 60 anos, a idade mínima para ambos, e 30 anos no tempo de contribuição também para ambos, o que realmente é uma proposta bastante sacrificante, já que se critica bastante atualmente a estrutura dos professores, e, por exemplo, eles não têm uma idade mínima de aposentadoria. Imagine então como ficarão com uma idade mínima, e também o tempo de contribuição está sendo mais elevado do que o necessário atualmente. Ou seja, então, se já não tem uma estrutura de trabalho necessária, criticada pelo próprio governo, e você ainda faz um contingenciamento de verbas destinados aos próprios profissionais para melhorarem, para não serem mais criticados pelo próprio governo, e além disso, você ainda envia um texto de reforma da Previdência, de proposta de reforma da Previdência, que sacrifica mais ainda os trabalhadores da área,
Ou seja, vai totalmente na contramão de solucionar esse problema. E já é uma boa notícia, pelo menos uma boa notícia, neste texto alternativo, ao lado tanto do BPC como da aposentadoria rural, que já falamos bastante no texto anterior. Porém, são 3 mudanças aí, né? Como veiculamos anteriormente aí no próprio vídeo, são 15 emendas constitucionais propostas pelos deputados. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos para ver quais pontos serão afetados, flexibilizados, no caso, com essas 15 emendas constitucionais, que, repito, como são propostas pelos próprios parlamentares, para que se facilite a aprovação da própria proposta de reforma da Previdência. Como minimizaram, como eu disse, tanto o presidente da comissão especial como o relator. O relator, inclusive, disse que é normal sim apresentar um texto alternativo, ou substitutivo, que não é nada fora do comum, e sim uma normalidade para tentar aperfeiçoar o texto. Inclusive o texto enviado pelo governo, descartando qualquer possibilidade do texto enviado lá atrás pelo antigo presidente, pelo presidente então na época, Michel Temer, em que a economia era de 400 bilhões de reais, ou seja, exigia bem menos sacrifícios das classes trabalhistas em geral, principalmente comparado a essa reforma da Previdência, que, repito, 88% no valor de um montante gigante de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, ou seja, 1 trilhão e 27 bilhões de reais será retirado do trabalhador, que recebe em média R$ 998 a R$ 1.370, ou seja, uma reforma que exige muito mais sacrifícios comparado à reforma anterior do presidente Michel Temer, inclusive muito criticada pelo atual líder do governo, o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, gente, essa foi a notícia do vídeo. Deixem a opinião de vocês sobre o que vocês acham sobre o assunto. Curte o vídeo se gostarem, compartilhem com seus amigos para que eles possam saber de todas essas, talvez, flexibilizações que acontecerão, tanto essa notícia boa das flexibilizações, quanto essa notícia negativa, da permanência do montante de 1 trilhão de reais, ou seja, continuará exigindo muitos sacrifícios das classes trabalhistas em nosso país. E até o próximo vídeo.